Beleza? Estamos aqui para mais um vídeo agora sobre ligações químicas. Então você que não sabe ligação química, preste muita atenção que agora você vai ver como é fácil, tá? Mas antes disso, não se esqueça, né, pessoal? Se inscreve aí no meu canal, dá um like e compartilha, beleza? Vamos lá então para a aula de hoje sobre ligações químicas. Bom, seguinte, pessoal. Conta a lenda que lá na tabela periódica apenas os gases nobres são considerados elementos estáveis, né? E o que quer dizer elementos estáveis? É que é um elemento que ele não se desintegra. Imagina que você pega um gás nobre, você coloca ele na sua mão, ele não vai se desintegrar porque ele é estável. Os demais elementos químicos da tabela periódica, eles não têm essa estabilidade, né? Então, o que eles fizeram? Resolveram investigar. Por que será que os gases nobres são estáveis, né, pessoal? Eles descobriram, então, que os gases nobres, eles possuem 8 elétrons na camada de valência. Se você fizer a distribuição eletrônica, você vai ver que todos os gases nobres, com exceção do hélio, todos os outros têm 8 elétrons na camada de valência. Para isso, criou-se uma regra, que foi conhecida como regra do octeto, que é exatamente a regra que diz que um elemento, para ficar estável, tem que ter 8 elétrons na camada de valência. Mas no caso do hélio, que ele só tem 2 elétrons, mesmo assim ele é estável porque ele só tem uma camada, que é a camada K, e a camada K está estável com 2 elétrons apenas, tá? E quais são os tipos de ligações químicas que existem? Existem 3 tipos de ligações: a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Na aula de hoje você vai aprender sobre ligação iônica, então vamos lá para a ligação iônica. Então, pessoal, vamos agora ver como é a ligação iônica entre os átomos. É muito fácil isso. Eu coloquei aqui um macete bem legal para vocês entenderem quando é que a ligação é iônica. É muito fácil, gente, ó. Toda ligação iônica ela vai ser formada por um metal mais um metal, ou então um metal mais o hidrogênio, tá? Para saber se o elemento químico é metal, basta você saber quantos elétrons tem na camada de valência. Então, os metais eles têm 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência, e os ametais têm 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência, tá? Os metais, para eles ficarem estáveis, que é igual aos gases nobres, eles vão perder elétrons e vão se transformar em cátions. Muito facinho. Já os ametais, eles vão ganhar elétrons e se transformarem em ânions. Então, novamente, metal, 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência, perde elétrons e se transforma em cátion, que tem carga positiva. Os ametais e o hidrogênio, né, 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência, ganham elétrons e se transformam em ânions. A exceção é o hidrogênio, que só tem uma camada, né? E aí ele vai adquirir a estabilidade igual ao do gás hélio, né? Com 2 elétrons só, beleza? Vamos agora ver um exemplo para a gente aplicar essas regrinhas e vocês entenderem melhor, tá bom? Bom, pessoal, então estamos aqui agora com um exemplo aí para a gente poder entender como os átomos realizam ligação iônica, tá? Eu estou colocando aqui a ligação entre um átomo de sódio e um átomo de cloro, né? O átomo de sódio tem número atômico 11 e o átomo de cloro tem número atômico 17. O que eu falei com aquela regrinha? Você vai fazer a distribuição eletrônica e vai descobrir quantos elétrons tem na camada de valência. Então você faz a distribuição eletrônica do sódio, que eu creio que vocês já sabem fazer, 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1. Colocando nas camadas eletrônicas, eu tenho aqui a camada de valência do sódio com 1 elétron. O que eu deduzo? Que ele é um metal, que ele vai perder 1 elétron, porque é exatamente a quantidade de elétrons que ele tem na camada de valência. Então ele perde 1 elétron e vai se transformar no cátion Na+. O cloro, faça a mesma coisa. Faça a distribuição eletrônica do cloro, são 17 elétrons que ele vai ter. Coloco nas camadas eletrônicas, observa aqui 7 elétrons na última camada, né? A metal ganha 1 elétron, porque se ele tem 7, ele precisa de 1 para ficar estável. Regra do octeto, lembra bem.
e aí se transforma no ânion cloreto, Cl-. A partir daqui, nós fazemos duas fórmulas, o íon fórmula e a fórmula eletrônica. Para fazer o íon fórmula é bem facinho. Pega os íons que foram formados, o Na e o Cl, coloco aqui. Nesse caso, sempre vocês vão colocar o metal primeiro e depois o ametal. Então, como é que eu faço a fórmula do composto? Eu tenho aqui Na mais, Cl menos. Corta as cargas quando elas forem iguais, porque aqui é como se eu tivesse mais 1 e menos 1. Então, mais 1, menos 1 eu corto e simplesmente você junta os símbolos. Então, eu tenho aqui a fórmula do composto NaCl. A fórmula eletrônica também é fácil. Você vai pegar o símbolo do elemento sódio, vai pegar a quantidade de elétrons que ele tem na camada de valência e vai representar aqui como uma bolinha. Essa bolinha é como se fosse o elétron dele, tá? Faça a mesma coisa com o cloro. Pega os 7 elétrons que tem na camada de valência, coloca ao redor dele e agora vai haver o quê? A transferência de elétrons. O átomo de sódio perde um elétron para o átomo de cloro. Na frente eu vou colocar o que resultou. O sódio com a carga mais 1, porque ele perdeu um elétron. O cloro com os 7 elétrons dele, que são essas bolinhas sem estar pintadas, e mais o eletrinho que ele ganhou. Isso você coloca entre colchete e fora a carguinha do elemento, tá? Daqui a pouquinho, mais um exemplo aí para a gente poder entender melhor sobre ligação iônica. Então, pessoal, agora vamos mais um exemplo para a gente poder fixar melhor sobre ligações iônicas. Eu tenho aqui 2 átomos, alumínio e oxigênio. Tá? Vou demonstrar então como é que faz detalhadamente, passo a passo, para você aí aprender como é que faz. Como eu expliquei no exemplo anterior, você vai fazer a distribuição eletrônica para cada um dos elementos. Então vamos lá aqui, o átomo de alumínio, o número atômico dele é 13, então tem 13 elétrons. Você faz a distribuição eletrônica até 13. Após ter feito a distribuição eletrônica, você vai colocar nas camadas. Então eu tenho aqui a camada K com 2 elétrons, a camada L com 8 elétrons e a camada M com 3 elétrons. Aqui eu já vou fazer aquela dedução. 3 elétrons na camada de valência, ele é metal. Nesse caso, o que ele vai fazer para ficar estável? Ele vai perder quantos elétrons? Vai perder o tanto de elétrons que ele tem na camada de valência. Tem 3 elétrons, então ele perde 3 elétrons. Ao perder 3 elétrons, ele vai virar um cátion. Então vai virar o cátion Al3+, certo? Vai fazer a mesma coisa agora com o átomo de oxigênio. Então o oxigênio, número atômico dele 8 elétrons, né? Então você faz a distribuição eletrônica para descobrir quantos elétrons tem na camada de valência. Coloca nas camadas, camada K aqui, 2 elétrons, camada L, 6 elétrons. Novamente, camada de valência, 6 elétrons, aí você já deduz que é um ametal. Nesse caso, o ametal vai fazer o que? Vai ganhar elétrons. Quando ele ganha elétrons, ele vai ganhar a quantidade para estabilizar, ou seja, ele tem que ter 8 elétrons. Então, se ele tem 6 elétrons, ele precisa de 2 para ficar estável. Então, ele ganha 2 elétrons e aí se transforma no ânion O2-, tá? Pronto. Feito isso, agora você vai fazer a fórmula do composto. Então, qual vai ser a fórmula do composto? Novamente, o metal vem primeiro, então o metal é o alumínio, então você tem a L3+, e o oxigênio, que é o ametal, em segundo aqui, O2-. Nesse caso, você observa que as cargas não são iguais. Naquele exemplo anterior, eu cortei quando as cargas eram iguais, tipo mais 1 e menos 1, tá? Mais 2 e menos 2. Aí você só corta e junta os simbolinhos. Nesse caso, você não corta. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer a regra do troca-troca. Você vai pegar esse 3 aqui, ó, do alumínio, você vai escrever aqui na frente do oxigênio. Esse 2 aqui vai escrever aqui na frente do oxigênio. Então, como é que vai ficar? Al, o 2 que estava aqui, lá para baixo do alumínio, Al2. O,
o 3 que está aqui para baixo do oxigênio, O3. Pronto. E é isso aí, galera. Assim você tem a fórmula do composto. Dessa maneira, e usando aquela regra que eu expliquei para vocês, dá para fazer qualquer fórmula de composto que envolve ligação iônica. Falou, galera? É isso aí, um abraço. Próximo vídeo a gente tem ligações covalentes. Falou?